Boa noite, irmãos. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui juntos. Quero dar as boas-vindas a todos que estão presentes, para louvar o Senhor, glorificar o seu nome. Eu gostaria de ler o Salmo 108 nesta noite. E em gratidão ao Senhor, reafirmando sempre o nosso compromisso de louvor ao Senhor, de honra a Ele, que é digno de toda glória, de toda adoração. Que nesta noite os nossos corações estejam abertos para louvar ao Senhor, que os nossos corações estejam receptivos para ouvir e entender a palavra do Senhor, amém? Lemos assim então no Salmo 108: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém? Para que os seus amados sejam livres. Que coisa maravilhosa, sabermos que somos amados do Senhor e que Ele nos liberta em todo o tempo de quaisquer coisas que queiram nos prender a este mundo ou impedir que nós louvemos. Estamos aqui neste lugar e eu quero convidar você a ficar de pé e façamos uma oração em gratidão ao Senhor por estarmos neste lugar, por termos a oportunidade de cantar louvores a Ele, de render graças ao Senhor, como nos diz o Salmo, e de reafirmar e dizer com toda a convicção: firme está o meu coração. Amém? Que possamos dizer nesta noite: firme está o meu coração, inabalável, firmado na fé que o Senhor tem concedido a nós. Louvemos a Ele nesta noite todo o nosso coração e oremos em gratidão neste momento. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, e engrandecemos ao Senhor. Agradecemos por estarmos aqui com o nosso coração firmes, ó Deus, com a nossa fé firmes, ó Pai. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o seu nome e ouvir a sua palavra. Fala ao nosso coração. Pedimos a Ti, Senhor, fala aos nossos ouvidos e entendimento, Pai, que a nossa alma se alegre nesta noite e se fortaleça mais uma vez em adoração ao Senhor. Pai, muito obrigada por esta oportunidade, muito obrigada por esta noite. Aleluia! Cantemos ao Senhor, que você possa, com toda a energia, confirmar a firmeza que há em seu coração por estar aqui presente louvando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós estamos neste lugar hoje para adorar, para celebrar o Senhor. Eu quero te convidar a entrar na presença dEle. Feche seus olhos, ou talvez você precisa ficar com os olhos abertos, mas eu quero te convidar a conectar o seu pensamento com o seu coração ao Senhor. Aleluia, Pai. Senhor.
eternidade, de eternidade, a eternidade nós iremos adorar. Eu quero te convidar a adorar esse Deus nessa noite, com verdade, em espírito. Entregue o seu coração, os seus pensamentos ao Senhor. Entregue o seu coração e os seus pensamentos a Ele. Se permita sentir quem é esse Pai que abraça, que restaura, que transforma, que nos usa.
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos juntos, cultuando ao Senhor Deus, que é sempre digno da nossa adoração. Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, dos versículo 15 ao 17. Versículos 15, 16, 17. Hebreus. Amém? Todos encontraram aí? Carta aos Hebreus, capítulo 13. Versículos 15, 16 e versículo 17, que nos diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que inicie o seu coração, que traga uma palavra à sua vida, que você seja abençoado mais uma vez pelo Espírito Santo de Deus. Pai eterno, graças te damos, obrigado nesta noite por estarmos aqui cultuando ao Senhor, e nesta hora que lemos a tua palavra, pedimos que ministre o nosso coração, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra a cada um de nós, que venha ministrar a cada um de nós, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Meu Deus, que nesse instante a nossa atenção esteja voltada para ouvir a tua palavra. Que nenhum impedimento, Senhor, que nenhuma preocupação, que nenhuma angústia, que nem nada desse mundo, ó Deus, nada do transcorrer das nossas vidas nesses dias, Senhor, nos impeça de ouvir, ó Deus, e guardar a tua palavra e sermos abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus oramos, gratos a ti. Amém. Queridos irmãos, esses versículos que nós lemos, eles nos falam de oferecermos ao Senhor algo, e em contrapartida nós somos abençoados. É claro que nós não barganhamos nada com Deus. A palavra do Senhor não nos ensina a barganhar com Deus, fazermos qualquer coisa para Deus para termos as suas bênçãos. As bênçãos de Deus, elas acontecem, elas vêm para nós porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, não porque nós fazemos alguma coisa. Quando nós fazemos alguma coisa por amor ou por obediência, claro que Deus nos abençoa. E aí está a diferença de quem nós somos e o que nós fazemos. Nós precisamos juntar essas duas coisas. Uma coisa é ser e outra coisa é fazer. Nós somos pessoas que somos e fazemos, ou devemos ser pessoas que somos e que fazemos. Nós devemos ser pessoas que são filhas de Deus e que de tal modo servem ao Senhor, faz a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que no último dia, quando prestaremos contas a Cristo, haverão pessoas que comparecerão diante de Cristo e vão dizer que fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas que Jesus vai dizer a elas que Ele nunca as conheceu. Porque essas pessoas, elas fizeram, mas elas não eram. Elas realizaram muitas coisas, mas elas não eram. Elas realizaram práticas da igreja, elas fizeram obras dos filhos de Deus, mas não eram filhos de Deus. Então elas faziam, mas não eram. Por outro lado, nós não podemos dizer que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Deus e não fazemos coisa alguma. As duas coisas precisam estar juntas, as duas coisas precisam estar presentes, né? As duas coisas precisam estar
juntas, caminharem juntas, como duas pernas que nos movem, como duas asas que fazem o pássaro voar. O ser e o fazer, essas duas coisas precisam estar juntas. Então, nós somos abençoados por Deus quando Deus vê isso em nós, quando nós não só fazemos, mas somos, quando nós não só somos, mas fazemos, quando nós temos essa realidade nas nossas vidas. Há muitas pessoas que se apegam a uma só dessas realidades. Eu faço, eu realizo, mas não é. E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe do nosso íntimo, do nosso coração. Nós não enganamos a Deus. As pessoas que fazem, elas podem até enganar os outros, enganar as pessoas à sua volta. Elas podem até dizer que são, mas elas apenas fazem. Mas nós não enganamos a Deus. As pessoas que são e não fazem, elas não querem enganar a ninguém porque está óbvio, mas elas se justificam, dizendo eu sou. Pessoas dizem eu sou crente, eu tenho fé, eu tenho convicção. Elas falam daquilo que elas são, daquilo que elas têm convicção, mas não realizam nada, na prática não vive coisa alguma. Então elas dizem eu creio, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu conheço a Deus, eu sei da minha fé. Então é alguma coisa muito particular e íntima, e todos nós temos isso, mas isso só pode ser verdadeiro se nós realmente fazemos alguma coisa, se nos leva à prática. É o que Tiago nos diz, que a fé sem obras ela é uma fé morta. Nós temos que ter a fé, mas uma fé operante. Então, meus irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que são e que fazem, pessoas que são filhos de Deus, servos do Senhor, que têm fé, mas têm uma fé operante, que faz as obras do Senhor. Essas duas coisas precisam estar juntas. Quando nós fazemos isso, quando nós somos assim, nós somos abençoados por Deus. Deus conhece as nossas vidas. A razão, tantas vezes, de nós não sermos abençoados por Deus, eu não estou aqui dizendo que é a totalidade, a razão, tantas vezes, de não sermos abençoados por Deus, é porque nós não juntamos essas duas coisas. Nós não nos preocupamos ou não cuidamos de ser e fazer. E daí nós nos limitamos por sermos abençoados por Deus. E daí as nossas vidas elas travam, as nossas vidas elas ficam emperradas. Porque a gente às vezes diz eu sou crente, mas a gente não faz nada. E você acha que Deus vai nos abençoar? Não vai. Deus não é tolo, Deus não é menino, Deus não mente. Deus não deixa de cumprir a sua palavra, as suas promessas. Não adianta a gente falar que e não faz coisa alguma. Não adianta a gente fazer, e querer ser abençoado se a gente não é. E a gente fala, mas eu tenho feito. Deus sabe que a gente não é. Deus sabe que nós não nos entregamos completamente a Ele, que nós não estamos de fato com o nosso coração nele. E por isso, tantas vezes, nós não somos abençoados. Então, nós precisamos oferecer as nossas vidas ao Senhor. Nós precisamos ter as nossas vidas por inteiras, completamente diante do Senhor, e assim nós somos abençoados. Não é uma barganha, repito, não é uma troca. Isso é uma coisa natural. Deus nos chama para sermos filhos, sermos servos dele, e ao mesmo tempo sermos operantes, ao mesmo tempo praticarmos, ao mesmo tempo realizarmos a sua obra, ao mesmo tempo adorarmos a Ele. E quando nós fazemos isso em obediência ao Senhor, quando nós fazemos isso por amor ao Senhor, as bênçãos do Senhor naturalmente nos alcançam, porque essas bênçãos elas estão atreladas às promessas do Senhor. As promessas do Senhor elas estão associadas a essa vida, a vida cristã, e a vida cristã ela é baseada em ser e fazer. Não adianta a gente querer burlar as regras, não adianta a gente querer enganar a Deus, porque nós não conseguimos enganar a Deus.
E esse texto que nós lemos aqui nos fala de 3 práticas que eu quero colocar nesse texto que agradam a Deus e destravam nossas vidas. Às vezes as nossas vidas estão travadas porque a gente acha que está fazendo a coisa certa e não estamos. E nós precisamos aprender isso. Deus nos abençoa, irmãos, conforme Ele nos vê, porque as promessas as promessas do Senhor estão associadas à vida que nós levamos. É assim, as promessas do Senhor já estão disponíveis para nós. À medida que nós vamos vivendo a vida cristã, nós vamos colhendo as promessas de Deus. Não é que Deus simplesmente olha para a gente e fala assim: bom, você não está merecendo, eu vou te abençoar, eu não vou. As promessas do Senhor, elas já estão estabelecidas. À medida que nós caminhamos, nós vamos encontrando as promessas de Deus. Então a gente às vezes ora e pede: Deus me abençoe, e Deus vai fazer: caminhe, venha. No caminhar você vai encontrar as minhas promessas, você vai encontrar a realização das minhas promessas, as bênçãos disponíveis para você, conquistadas na cruz. Então basta a gente caminhar. A gente caminha como? Sendo e fazendo. Eu sou servo de Deus, filho de Deus, eu sou crente, cristão, e eu vivo condizentemente, eu vivo de acordo com aquilo que eu professo, aquilo que eu aprendi, aquilo que o Senhor me ensina. Então eu sou e eu faço. E aí nós vamos encontrando as bênçãos do Senhor. Então esse texto nos fala de 3 práticas que eu quero colocar aqui, que agradam a Deus e destravam nossas vidas. Tantas vezes nossas vidas estão travadas, estão emperradas, porque não conseguimos caminhar. A primeira coisa, versículo 15, é o louvor. O louvor não é isso que nós fazemos aqui simplesmente. Nós fomos criando algumas como é que me ajuda aí, Pedro? Nós fomos engessando algumas palavras, né? Nós fomos engessando algumas palavras, cristalizando algumas palavras, e às vezes a gente, quando fala assim, o que é o louvor? É cantar na igreja, é a música. A música é uma das formas de louvor. Louvor é toda a expressão que engrandece e glorifica a Deus, que louva. Não é a música necessariamente. Aliás, eu diria que a música é uma parte pequena. É o louvor. Nós louvamos através da música. Com a música a gente louva. Com as nossas palavras nós louvamos. Com a nossa vida nós louvamos. Então, a primeira prática que agrada a Deus, destrava as nossas vidas, é uma vida de louvor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então eu quero de maneira simples colocar aqui que Deus se agrada e isso faz bem para as nossas vidas quando nós louvamos. Mas não é a gente cantar, eu te louvarei, Senhor, eu te louvo, alguma coisa, né? O louvor tem uma abrangência muito maior do que a música. É quando nós, na nossa vida cotidiana, a gente tem disposição para engrandecer a Deus, para honrá-lo, para exaltá-lo através das nossas vidas, para confessarmos que Jesus é o Senhor, para declararmos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando nós damos razão da nossa fé, nós estamos louvando ao Senhor. Quando nós falamos por que nós temos tal vida, por que nós somos, por que nós fazemos. Quando alguém olha para nós e fala, por que fulano é assim? E ele deve encontrar a resposta, uma resposta de louvor. Deve encontrar uma resposta de louvor nas nossas vidas.
porque o Senhor é o meu Deus, porque eu faço isso para honrar ao Senhor. As pessoas olham para as nossas vidas e falam: por que essa pessoa faz isso? A resposta que ela deve encontrar em nós, através das nossas palavras, das nossas atitudes, deve ser uma resposta de louvor ao Senhor. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou especial, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou inteligente, mas porque eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Senhor da minha vida. Esse é o fruto dos nossos lábios, que confessa o nome de Jesus, que confessa que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então Deus se agrada quando nós louvamos a Ele em nosso viver, por meio de Jesus. Por que por meio de Jesus? Há uma versão que diz que na força que nós encontramos em Cristo. Porque a questão é o seguinte, meus irmãos: a nossa vida, ela não é agradável em todo o tempo, ela não é só vitória em todo o tempo, a nossa vida, ela não é em todo o tempo só alegria. Os irmãos sabem muito bem disso. Há momento de choro, há momento de dor, há momento de tristeza, há momento de angústia, há momento que nós perdemos. E aí nesses momentos nós também precisamos louvar ao Senhor. E como é que a gente consegue isso? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor em meio à angústia, em meio às perdas? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor em meio ao prejuízo? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor no luto? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor na enfermidade? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor na traição? Quem de nós é forte o bastante para louvar ao Senhor na perseguição? Nenhum de nós. Nenhum de nós tem força em si mesmo, tem capacidade em si mesmo, condição em si mesmo de louvar ao Senhor em momentos adversos, em momentos difíceis. Nós só conseguimos fazer isso em Cristo. Quando nós nos fortificamos em Cristo, quando nós entendemos que Cristo está conosco, quando nós entendemos que por meio de Jesus a gente pode louvar ao Senhor. Por isso que a palavra fala sacrifício de louvor, porque há momentos que é um sacrifício. A gente consegue fazer o sacrifício de louvor nos momentos bons, nos momentos agradáveis, nos momentos de alegria. Será fácil. Se a gente consegue fazer no momento mais pesado, se a gente consegue pegar o que é mais pesado, obviamente o mais leve a gente consegue pegar também. Então em Cristo nós conseguimos louvar ao Senhor. Como em Cristo? Quando nós entendemos a graça, nós já falamos tantas vezes. Quando nós entendemos a graça do Senhor. Quando nós entendemos que mesmo em meio à angústia, à tribulação, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à enfermidade, nós temos razão para louvar ao Senhor, porque nós vivemos pela graça do Senhor, que a vida é um presente de Deus, que nós não merecíamos nem ter nascido, que o viver é uma graça do Senhor, é uma bênção do Senhor. Então em Cristo, que nos alcançou e nos deu a vida eterna, mudou o nosso destino eterno da perdição para o seu reino, nós podemos louvar o Senhor. Quando a gente olha para Cristo e olha assim: o que é maior na minha vida? É a minha angústia?
Ou a bênção de Cristo, ou a graça de Cristo? É a minha enfermidade ou a graça de Cristo? É o meu luto ou a graça de Cristo? É a perseguição ou a graça de Cristo? É claro que é a graça de Cristo. É a vida que eu tenho em Cristo, é muito maior, é muito mais forte. Então é em Cristo eu posso louvar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu posso fazer esse sacrifício ao Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, sempre, sempre. Então, está entendendo? Sempre. Quando diz sempre, é em todo o tempo, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós frutificamos através do louvor. Um louvor verdadeiro, um louvor genuíno, que não é a música necessariamente. A música é um prazer cantar. O louvor mais expressivo é esse louvor sacrificial. O louvor mais expressivo é esse louvor em que nós conseguimos fazer por meio de Jesus, oferecendo a Deus em todo tempo, em toda circunstância, o louvor, a honra, a glória, a exaltação ao Senhor. O Senhor se agrada disso. E isso destrava as nossas vidas. Porque tantas vezes nós estamos travados, nós estamos emperrados com a angústia, com a tristeza, com a perseguição, com o luto, seja lá qual for a adversidade, e a gente está travado, Ninguém aqui gosta de sofrer. Ninguém que é normal, pelo menos, gosta de sofrer. Ninguém que seja normal gosta de sofrer. Ninguém que seja normal gosta de ser perseguido. Ninguém que seja normal gosta da enfermidade, de ficar doente. Ninguém gosta. E às vezes, quando nós damos vazão a esse nosso querer, a essa nossa vontade, a esse nosso gosto, a gente fica preso a esse nosso querer, a essa nossa vontade. Eu não queria estar assim, eu não gostaria de estar desse jeito, não gostaria de estar passando por essa situação, não gostaria de estar vivendo esta realidade. E oramos tantas vezes ao Senhor para que Ele nos tire dessa situação, para que Ele mude essa situação. Não que seja proibido orar, não que Deus não possa nos abençoar, não que Deus não possa intervir nas nossas vidas, mas tantas vezes nós precisamos, apesar destas situações, seguir em frente e louvar o Senhor, como fez Jó, como fez Paulo, quando orou ao Senhor para que tirasse o seu espinho da carne. Eles prosseguiram, apesar da circunstância, apesar da adversidade, louvando ao Senhor. Então isso tantas vezes trava as nossas vidas, porque a gente fica esperando que Deus vai fazer alguma coisa, a gente fica esperando que Deus vai realizar alguma coisa. Irmão, se Deus vai realizar alguma coisa ou não, Ele vai realizar no tempo dele, na vontade dele, e é caminhando que a gente encontra as resoluções do Senhor. Não é parar que a gente encontra as resoluções do Senhor. Não é, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, e agora eu estou orando, estou esperando, estou aguardando Deus me responder, estou aguardando o que Deus vai fazer na minha vida. E às vezes esse comportamento de aguardar nos faz travar, parar. E fala, estou aguardando. E aí, você não vai caminhar, você não vai para frente, você não vai seguir em frente? Não, estou esperando Deus, eu já orei, estou aguardando, estou esperando. Não é esse o comportamento do crente. O crente que está disposto a louvar a Deus, ele prossegue. Você orou aqui, parece que você até marcou, falou assim, Deus, eu não saio do lugar enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me fizer o que eu quero. Irmão, a gente precisa caminhar. Lá na frente, se Deus vai nos abençoar ou não, isso é uma questão da vontade de Deus. Às vezes a gente acaba descobrindo também que eu nem preciso tanto daquela vez que eu estava imaginando que eu precisava lá naquele momento. A gente vai caminhando e fala assim, olha, eu não imaginava que era possível eu caminhar. Eu estava pedindo a Deus força
e eu estava ali. Às vezes a gente pede Deus força para caminhar, e Deus está dizendo: caminho, e Ele vai nos fortalecendo, e a gente vai louvando o Senhor. Então, às vezes a vida da gente fica travada, e a gente perde de louvar a Deus. A gente perde de louvar a Deus. Aí alguém fala assim: ah, mas a minha situação não está boa, eu não estou bem. Como é que eu vou louvar a Deus não estando bem? Você acha que louvar a Deus é fruto do nosso estar bem? Você acha que louvar a Deus é fruto da nossa condição? É isso? Claro que não. Louvar a Deus é uma decisão. Louvar a Deus é uma atitude. É um sacrifício. Ninguém louva a Deus todo o tempo, sendo fortalecido no Senhor, simplesmente porque está bem, simplesmente porque está feliz, está alegre. Faz por obediência, faz por consciência, faz por dever. E assim nós vamos rompendo, louvando ao Senhor, oferecendo a Ele o nosso louvor. É isso que a palavra está nos dizendo: oferecermos a Deus o nosso louvor. É nós dizermos assim: olha, não há situação na minha vida que o Senhor não seja digno de ser louvado. Não há situação na minha vida que o Senhor não seja digno de ser louvado. Não há situação, por ruim que seja, que o Senhor não seja digno de ser louvado. Alguém diz: falar é fácil, pastor. É verdade. É muito mais fácil falar. É muito mais fácil falar. É fácil entender isso. Mas nós precisamos, além de falar, além de entender, é viver. Louvado seja o Senhor. Ele seja glorificado em nossas vidas em todo o tempo. A segunda prática, eu quero apontar aqui no versículo 16, é o serviço. Esta é uma outra prática que agrada a Deus e destrava as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Aqui a palavra está dizendo também que isso deve ser algo realizado do mesmo modo, em todo o tempo, que a gente não deve negligenciar. Negligenciar é a gente deixar de lado, não se importar, tratar de qualquer jeito. Que a gente não pode tratar de qualquer jeito a prática do bem e a mútua cooperação. Porque essas coisas são sacrifícios que Deus se agrada em receber. Quando a palavra diz prática do bem e mútua cooperação, a prática do bem é alguma coisa generalizada. Nós somos chamados para praticar o bem para qualquer pessoa. Quando a gente fala praticar o bem não está associado necessariamente a alguma coisa que a gente faz, mas uma combinação do que a gente faz e quem recebe. Deixa eu explicar o que é isso. Por exemplo, o remédio é um bom exemplo disso. Se nós chegarmos no pronto-socorro de um hospital, nós vamos ver ali vários profissionais de saúde agindo ali para cuidar da saúde de várias pessoas que necessitam naquele instante de algum cuidado, não é isso? E coloquemos então a ação desses profissionais de saúde cuidando dessas pessoas como uma prática do bem. Não deixe de ser uma prática boa, uma prática do bem, cuidando ali daquelas pessoas que estão carentes ou necessitadas daquele cuidado naquele instante. Não é isso? Porém, o mesmo cuidado que se dá a um é o mesmo que dá ao outro. A mesma ação que se faz em um, que faz no outro.
Ó, reúne todo mundo aí, soro em todo mundo, remédio tal em todo mundo, injeção tal em todo mundo, é assim que faz? Não, tem que ter um diagnóstico para cada um, dependendo da situação, da necessidade de cada um, se faz o bem especificamente para cada um. Então é a combinação do que a gente faz e do que a pessoa precisa. Isso é fazer o bem. Entender? Fazer o bem é isso, é essa avaliação do que nós podemos fazer e do que a pessoa precisa. Isto é fazer o bem, isso é a prática do bem. E Deus faz isso conosco. Deus nos abençoa. No hospital, voltando ao exemplo do hospital, os profissionais estão ali para atender a todos, para que todos fiquem com saúde. Mas o tratamento, o atendimento de cada um é específico. Deus nos ama por igual, Deus quer nos abençoar a todos nós, mas Ele faz igual em nossas vidas? Deus faz igual em nossas vidas? Não faz, não faz. Deus, Ele trata cada um de nós da maneira que nós precisamos. Então a prática do bem é essa prática generalizada que nós devemos fazer, e isso agrada a Deus. De nós olharmos para as pessoas e fazermos o bem. Por exemplo, dar dinheiro para alguém é uma coisa boa? Isso por si só é uma coisa boa? Dar dinheiro para alguém por si só é uma coisa boa? É boa, mas em alguns casos, mas em todos os casos é bom? Não é. Não é. Então a prática do bem é você analisar o que você faz. Eu vou dar o dinheiro, eu vou dar alguma coisa para alguém, mas essa pessoa precisa, isso vai ser bom para essa pessoa nesse momento? Entendeu? É assim que a gente avalia se a gente está fazendo o bem, a prática do bem. Não é isso? De repente você escuta que estão dando remédio ali na praça. Estão distribuindo remédio lá. Aí chega lá, estão distribuindo remédio. Aí você vai lá, fala, remédio de graça, remédio bom, de marca. Você chega lá, tem o nome daquele remédio, a pessoa o psiquiatra passa, Lexotan. Chega lá, tem Lexotan. Aí você fala assim, mas eu não uso. Esse daí está dando umas injeções e a pessoa está assim. Você fala assim, mas você diz que dói demais isso aí, eu também não estou precisando não. Aí você fala, uma boa ação e tal, uma coisa boa, importante para quem precisa, mas no meu caso não precisa para mim. Então, veja só, o que eu quero colocar aqui é que Deus se agrada quando nós praticamos o bem. Praticar o bem não é cegamente a gente fazer coisas boas. Isso é bom, eu faço. Isso é bom, eu realizo. Nós precisamos avaliar as pessoas, as situações e abençoar as pessoas. Entendeu? É a mesma coisa você pegar uma cesta básica e dar para uma pessoa rica. Você fez uma boa ação? Fez, mas desnecessário. O ato de dar a cesta básica é uma coisa boa. Mas você fez o bem para aquela pessoa? Não. Se você tivesse dado a cesta básica para uma pessoa necessitada, aí sim. Você fez uma boa ação e você praticou o bem. O bem precisa sair daqui e precisa alcançar lá. Precisa ter essa ligação, essa conexão de quem faz e quem recebe. Senão não é bem. É por isso que eu falo, e estava nessas últimas semanas participando de alguns congressos de família. Eu falo assim, filho não se cria igual. Há muita gente que fala assim, eu não sei por que esse filho meu aqui e tal, os outros tudo direito, tudo que eu fiz para um, eu fiz para outro, esse aqui não anda direito, esse aqui, o erro está aí, porque filho não cria igual,
cada um é uma pessoa, cada um vive às vezes num tempo diferente. Então a gente tem que fazer a coisa certa, fazer o bem adequadamente para cada pessoa, em cada momento, em cada situação. Então essa prática do bem aqui é uma coisa que nós devemos fazer, é um sacrifício que Deus recebe, nós não devemos negligenciar, não devemos deixar de importar com isso. E igualmente a mútua cooperação. O que é a mútua cooperação? É o ajudar e ser ajudado. Aí eu penso, irmãos, que aqui trata-se, quando fala da prática do bem, penso que a palavra está nos falando de um modo geral. Aqui nós devemos praticar o bem a todas as pessoas. E a mútua cooperação, as pessoas mais próximas, onde nós cooperamos com um e recebemos a cooperação do outro. E aqui quando fala de cooperação, está falando de uma via de mão dupla. Isso, irmãos, eu tenho falado incessantemente sobre isso. E às vezes a vida da gente está travada por conta disso, porque a gente não percebe os valores que estão por trás disso. A gente não percebe os valores que estão por trás daquilo que a palavra nos ensina. Praticar o bem, praticar o bem. Quando fala de praticar o bem, é uma via só. Você pratica o bem, você faz para as pessoas, para quem quer que seja. Não tem nada, você não pensa em nada em troca, você não recebe nada em troca. A mútua cooperação é quando nós ajudamos e somos ajudados, cooperamos e somos cooperados, se coopera conosco, entender? Aí você fala assim, por que isso é tão importante? Porque, irmãos, isso daqui é uma coisa muito comum de não funcionar, é mais comum do que a gente imagina. Eu converso com tantos pastores que falam assim, isso é muito comum na igreja, é muito comum na família, é muito comum dentre tantas pessoas. A mútua cooperação tem a ver com unidade, tem a ver com interdependência. Por quê? Porque nós temos, irmãos, nós temos aqui dois lados. A mútua cooperação é quando um coopera com o outro e o outro coopera com um. Entenderam? Muitas vezes a gente tem um comportamento só. Existem pessoas que gostam de ajudar, mas não gostam de ser ajudadas. E a vida trava. Por quê? Porque por trás aí está uma atitude de soberba, uma atitude de falta de unidade. São pessoas disponíveis, dispostas, são pessoas que estão sempre com as mãos estendidas para ajudar o outro, para fazer, para realizar. São pessoas dadas a ajudar o outro, a cooperar com o outro. Mas não vive a mútua cooperação. São pessoas que não gostam de receber ajuda, são pessoas que não buscam ajuda, são pessoas que não estão abertas para serem ajudadas. E é diferente do que a palavra do Senhor está nos dizendo. E aí quando nós temos esse comportamento, o Senhor está dizendo assim, a sua bênção está na mútua cooperação. Ah, mas eu não preciso de ninguém. Você está tendo um comportamento antibíblico, um comportamento anticristão, um comportamento em que a bênção do Senhor não chega. O Senhor vai dizer assim, a minha bênção chega quando você entender que você ajuda e é ajudado. Quando você receber que você estende a mão e se estende a mão para você. Quando você entender que você está com outras pessoas, que você não é sozinho, que você não é autossuficiente, que você não é absoluto. É isso. Por outro lado, existem pessoas que só gostam de ser ajudadas. E elas nunca ajudam. Elas só gostam de receber. Elas só gostam que estendam a mão para elas.
elas buscam, elas queixam, elas reclamam, elas nunca estão satisfeitas com o que fazem por elas, elas só querem receber, só querem receber. Faz isso por mim, faz isso pelo outro, é na igreja, é na família, é no trabalho, é assim. Elas só pensam nelas. Elas querem a ajuda de todo mundo, elas acham que todo mundo tem que fazer as coisas por elas, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que estender a mão, todo mundo tem que cooperar com ela, que todo mundo tem a obrigação de fazer as coisas para ela. Existem pessoas assim, e elas nunca se movem para ajudar o outro, para fazer pelo outro. Elas sempre se olham como necessitadas, como carentes, que elas dependem dos outros. Elas nunca se acham capazes de fazer alguma coisa por alguém, nunca se dispõem a fazer alguma coisa por alguém, nunca estão abertas para repartir alguma coisa com alguém, para contribuir com alguém. E não vejo que são dois extremos, e que nenhum e nem outro nos abençoa. Nós precisamos ser as duas coisas. Nós precisamos ser pessoas que ajudam e são ajudadas. Nós precisamos ser pessoas que estendem as mãos para o próximo, para a pessoa próxima a nós, e que busque a mão estendida sobre nós. Precisamos ser pessoas que abençoam e são abençoadas. Nós precisamos ser pessoas que ajudam o outro, mas que também buscam ajuda quando precisa. E é assim que o Senhor está nos ensinando aqui na sua palavra, que nós não devemos negligenciar a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada quando a gente faz isso. Quando a gente fala assim, olha, eu vou ajudar, vou fazer o bem para as pessoas. E fazer o bem não é simplesmente quando nós falamos assim, eu estou fazendo porque eu estou podendo, porque está sobrando, porque isso é uma missão, é um dever nosso, é uma obrigação cristã, faz parte de quem nós somos. Não é porque eu posso, não é simplesmente porque eu posso, não é simplesmente porque está me sobrando tempo, está me sobrando recurso, está me sobrando isso ou aquilo outro, que eu vou fazer. Não, essa não deve ser a nossa motivação. Por isso é um sacrifício. Ajudar o outro é um dever nosso. Buscar a ajuda do outro é um dever nosso. Como tenho falado sempre, entendo que a maioria das bênçãos de Deus passam por outras pessoas. Quando nós buscamos outra pessoa, Deus fala assim, vou usar essa pessoa para te abençoar. Aí você fala assim, não é possível que eu encontrei, que eu... Às vezes só o fato de nós abrirmos o nosso coração, nos dispormos a buscar o próximo, a buscar ajuda, a dizer assim, olha, me ajuda, me socorre aqui, olha, ore pela minha vida, olha, estou precisando disso aqui, estou precisando de uma orientação, estou precisando de uma informação, estou precisando de ajuda para isso. Só o fato de nós nos dispormos, Deus já derrama as suas bênçãos. E por isso, tantas vezes, nós não entendemos porque nossas vidas estão travadas. Porque Deus, quando olha para nós, Ele fala assim, você não tem disposição para fazer o bem. E há uma questão muito lógica aqui, irmãos, muito lógica. Há uma questão muito lógica. Deus não vai nos alimentar no caminho errado. Deus não vai carregar as nossas baterias para nós seguirmos o caminho errado. Entendeu? Se nós não praticamos o bem, e as coisas vão dando certo para a nossa vida, nós não praticamos o bem, vai dando certo para as nossas vidas, vai dando certo para as nossas vidas, vai dando tudo certo. E aí, a gente vai continuar, não é? A gente não faz o que Deus manda e Deus nos abençoa. E aí fala assim, bom, deve estar certo, né? Quem de nós vai mudar? Quem de nós vai mudar? Um time que está ganhando não se mexe.
Não é assim que está a máxima do futebol? Ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro esporte, em qualquer outra realidade? O que está dando certo, está bom, você mantém, ou melhora, você não mexe, você não muda completamente. Então, se nós não praticamos o bem e está dando tudo certo, aí a gente fala assim, então está certo, está bom. Isso é para o crente. O ímpio não é assim. O ímpio não tem compromisso com Deus. A gente não avalia a nossa vida, não compara a nossa vida com o descrente, com o ímpio. Entendeu? Por isso lá o salmo de Asaf, porque os ímpios prosperam, porque os ímpios vão bem, porque eles fazem as coisas e está tudo certo para eles, e a gente faz a comparação. E aí, em toda a palavra do Senhor, ela nunca nos ensina, nunca nos motiva a comparar nossa vida com o ímpio. Nossa vida não se compara com o ímpio. Uma vez que nós pertencemos a Deus, uma vez que nós somos do Senhor, a nossa vida não se compara com a vida do ímpio. O ímpio não tem os mesmos princípios, o ímpio não tem as mesmas. O ímpio não vive sob os mesmos mandamentos do Senhor. O ímpio não tem um compromisso com Deus. O ímpio não tem Deus como Pai, que nos ama, que cuida das nossas vidas. É diferente, é outro padrão. O ímpio faz as coisas e acontece e não é o mesmo parâmetro para nós. Então Deus não vai nos alimentar no caminho errado. Se a gente busca ajuda e ajuda, Deus vai nos abençoar. Nós vamos encontrar as bênçãos de Deus. Mas se a gente vive em uma desses extremos, eu só ajudo, mas nunca busco ajuda, ou eu só quero ser ajudado e nunca ajudo ninguém, aí o Senhor vai nos abençoar, nós vamos encontrar as bênçãos de Deus? Não, não vamos. A vida da gente vai ficar travada. E Deus vai falar assim, vamos lá, está faltando aí, ó. Então, dá outro passo. Vamos lá, no seu coração. Você não pode ser essa pessoa que só gosta de ajudar e nunca gosta de receber ajuda. Deixe essa soberba. Abre o seu coração. Eu te abençoo na comunhão com os outros. O Deus vira para o outro e fala assim, vamos lá, sai do seu lugar, abençoa alguém. Você não é uma pessoa inútil. Você não pode ser essa pessoa que quer só receber e nunca ajuda ninguém, nunca estende a mão para ninguém. Confia em mim. Larga, abandona o medo. Você tem medo de fazer as coisas, de abençoar as pessoas, de se doar. Você tem medo de que vai faltar para você. Acaba com essa revolta que você tem, que você é essa pessoa que todo mundo tem obrigação para com você. Todo mundo tem obrigação de cuidar de você, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que fazer alguma coisa, que você não tem obrigação com ninguém. Esse senso de injustiçado que você tem, Deus não para com tudo isso, porque o Senhor nos conhece, o Senhor vai querer nos mostrar todas as razões que estão por trás do nosso comportamento. E Deus vai então, faça o bem, ajude e seja ajudado. Por fim, outra prática que agrada a Deus, destrava nossas vidas, é a submissão. A palavra nos diz no versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, aqui quando a palavra do Senhor fala de submissão, está falando de submissão terrena. Nós somos colocados numa realidade terrena em que nós devemos submissão uns aos outros. Há vários contextos em que nós devemos estar submissos. Há vários contextos, a começar da família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Há vários contextos em que nós estamos inseridos nessa realidade de submissão.
E aqui a palavra ela fala da submissão na igreja, aos vossos guias, aqueles que estão como autoridade na igreja, como liderança espiritual na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Velam por vossas almas como quem deve prestar contas ao Senhor. Eles prestarão contas a Deus daquilo que fizerem, daquilo que estão realizando. E para que, se vocês obedecem, são submissos, eles vão fazer isso com alegria e não gemendo, não com sofrimento. Porque se fizerem gemendo, com sofrimento, com dor, isso não tem proveito nenhum para vocês. A igreja, irmãos, é uma instituição, a igreja é uma instituição terrena, tem CNPJ, é uma instituição que tem um endereço, tem um templo, mas nós somos o corpo de Cristo. Muito além dessa instituição, que tem um CNPJ, que tem um nome, que tem um endereço, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor, nós somos nação santa, como nos diz a palavra do Senhor, povo eleito, edifício edificado não por mãos de homens. Nós somos a igreja viva, o templo vivo de Deus. E quando nós falamos sobre isso, o Senhor nos instituiu essa vida. E se nós não soubermos viver essa vida, se nós não vivermos corretamente, se nós não vivermos adequadamente, de acordo à vontade de Deus, as nossas vidas ficam travadas. E quando nos diz aqui está falando objetivamente sobre submissão. É quando nós entendemos que nós temos que caminhar numa só missão. Não é aqui, o propósito aqui não é exaltar a figura do líder, do pastor, de quem quer que seja, de maneira nenhuma, como alguns pretendem, como alguns querem fazer, como alguns querem colocar em destaque o pastor e achar que o pastor está em evidência e que ele tem alguma coisa mais especial que os outros. Não, uma função diferente. Há um princípio sim de autoridade que o Senhor estabelece na sua igreja, e que aqui nos coloca, irmãos, de uma maneira que a gente precisa pensar que nós devemos caminhar juntos, num só propósito, numa só missão. O Senhor instituiu a igreja e levantou pessoas para liderar a sua igreja, como eu estou aqui. E a mim cabe a responsabilidade de conduzir, de guiar, de ensinar. A mim é me dada essa responsabilidade, como a tantos outros líderes. A responsabilidade será prestada contas diante do Senhor. Coisa que você não vai precisar fazer. Você vai prestar conta da sua vida, eu vou prestar da minha e da sua. É por isso que eu digo assim, se você está numa igreja que você não confia no pastor, não respeita o pastor, não respeita os seus ensinamentos, não aprova esse pastor, acha que ele é mau caráter, acha que ele é um charlatão, acha que ele é um bandido, acha que ele é um falsário, sai dessa igreja. Porque uma vez que nós nos submetemos, uma vez que nós nos sujeitamos a estar na igreja, nós estamos debaixo de uma autoridade. No nosso caso aqui, só tenho eu como pastor, mas poderia ter aqui vários outros pastores, ou até mesmo nós temos uma liderança. Isso é hierarquia dentro da igreja. Quando se institui uma liderança dentro da igreja, um líder de um grupo, de um departamento da igreja, tem que haver uma submissão, uma sujeição, para que caminhe bem. E quando nós não respeitamos isso, respeitar isso, irmãos, não é dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu, e o que eu digo é lei, o que eu digo, todo mundo deve cumprir, todo mundo tem que obedecer. Não é isso.
Não se trata disso, meus irmãos. Não se trata de líderes ser como o rei, a palavra do rei, falou, está falado, não volta atrás, não é isso. É que nós devemos ter a comunhão de caminharmos juntos, numa só missão, num só propósito. Não podemos estar cada um numa direção, cada um fazendo o que quer, cada um crendo do jeito que quer. Cada um crê do seu modo. Cada um quer fazer de um jeito, cada um quer fazer de uma forma. Isto, meus irmãos, não agrada ao Senhor. Nós somos uma igreja, como diz Paulo, como um corpo. Tem membros diferentes, membros diferentes, cada um com suas peculiaridades, mas juntos nós somos corpo, funcionando para o bem-estar do todo, do corpo, cada um de nós trabalhando, servindo para o bem-estar do corpo. É quando nós não nos olhamos individualmente, quando nós não olhamos para nós mesmos, assim, quem sou eu aqui? Eu sou uma parte do corpo, que preciso servir a Deus e servir a igreja para o bem-estar de todo o corpo, de toda a igreja, em comunhão, alinhado. Alinhado não quer dizer que a gente vai ter mentalidade de tamanho único. Sabe o que é mentalidade de tamanho único? Ainda mais nós batistas, nós não somos assim. Até existem igrejas aí que são assim, mentalidade de tamanho único. Todo mundo tem aquela mentalidade de tamanho único. Só pode pensar até aqui, todo mundo tem que pensar igualzinho, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que falar do mesmo jeito, todo mundo tem que comportar do mesmo jeito. Nós somos pessoas diversas, nós temos dons diferentes. Não estou aqui dizendo que um pode pecar, o outro não pode pecar, um pode obedecer, o outro não pode desobedecer, o outro pode desobedecer. Não. Apesar da diversidade, nós precisamos nos sujeitar, todos nós nos sujeitando a Cristo e a igreja em submissão ao seu propósito. Para mim é muito cômodo dizer isso, mas se eu estivesse no lugar, não tivesse no lugar de pastor, já disse isso, não confiasse no pastor, eu não estaria debaixo da autoridade desse pastor, eu não estaria. Pastores não são perfeitos como ninguém é perfeito. E no mais, pastores são diferentes uns dos outros, como todo crente, tem dons diferentes, talentos diferentes, mistérios diferentes, mas não se trata disso. As bênçãos da sua vida estão associadas à sua vida na igreja, a sujeição que você tem ao corpo de Cristo, ao Senhor que é o cabeça da igreja, aos líderes que o Senhor confiou às suas ovelhas. Se você não se sujeita, se você não se harmoniza, se você não consegue caminhar junto, sua vida fica travada. Porque o Senhor não vai permitir que as suas bênçãos cheguem para quem não está alinhado com o corpo, não está alinhado com a igreja, não tem o mesmo propósito. Quem quer seguir carreira solo. E tantas vezes a gente para e pensa, por que minha vida está travada? E o Senhor pode nos dar a resposta por insubmissão. Na igreja, ou até mesmo em outros lugares, nós somos chamados para viver como um corpo em comunhão, desde a família, a igreja, onde nós estivermos, somando. Entendeu, irmãos?
Quando a gente tem problema, a gente resolve. Quando a gente discorda, a gente fala. Quando a gente pensa diferente, a gente não maltrata. Repito, não quer dizer que nós somos perfeitos, não quer dizer que... eu sempre tenho falado isso, essa questão da figura do pastor. Não existe essa coisa, o pastor falou, está falado. Olha, você não pode discordar do pastor, você não pode falar contra o pastor, você não pode rebelar. Isso é pecado. Você não pode viver de tal modo que pastorear você seja alguma coisa com gemido, com dor. E de fato a coisa mais dolorida para um pastor, vou perguntar isso para qualquer pastor, já perguntei para vários, a coisa mais dolorida para o pastor é ele ensinar e entrar aqui no ouvido e sair pelo outro de alguém. Sabe por quê? Porque a gente sabe que vai dar errado e a gente sofre pelo sofrimento do outro. A gente sofre porque a ovelha simplesmente não dá ouvido, não obedece, como diz aqui, não obedece, e vai dar errado, a vida vai travar. E a coisa mais prazerosa é ter pessoas que servem a Cristo, são obedientes a Cristo. Não é obediente ao pastor em si, é obediente a Cristo. Pessoas que, nós não estamos falando de pessoas perfeitas não, irmãos. Pessoas que estão ali, lutando, aprendendo, crescendo, amadurecendo, pessoas que estão na batalha, pessoas que estão abrindo o coração para serem transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é a maior felicidade de um pastor. Cada uma no seu tempo, cada uma no seu ritmo. Existem pessoas que dão passos mais largos, existem pessoas que dão as corridinhas, avançam mais, outras são mais lentas, outras... Não importa. O menor sinal de que a gente está avançando, que a gente está crescendo, isso é maravilhoso. Portanto, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não com gemido, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? A submissão é uma prática que agrada a Deus e que traz as bênçãos do Senhor às nossas vidas. Fica de pé nesse lugar, vamos orar. Apresente a sua vida diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero louvá-lo em todo o tempo do meu viver. Senhor, eu quero servir, fazer o bem. Eu quero, ó Deus, ajudar e ser ajudado. Eu quero ser submisso, ó Deus, ao Senhor, à tua igreja, aos planos e propósitos do Senhor na minha vida. Faça a sua oração nesse momento. Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, tem nos ensinado. Nós queremos viver, ó Deus, uma vida de obediência. Nós queremos, ó Deus, dizer que nós somos teus servos, somos teus filhos, somos amados do Senhor. E queremos dizer que nós vivemos, que nós praticamos, Senhor. Sabemos que não seremos perfeitos nesse mundo, mas uma coisa nós fazemos, ó Deus, lutamos. Uma coisa nós desejamos e queremos colocá-la em prática. Uma coisa nós desejamos e buscaremos. Nós iremos, ó Deus, passo a passo, andar nos teus caminhos.
Fortalece-nos, ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos louvá-lo, servir ao próximo. Nós queremos estar, ó Deus, alinhados com os propósitos do Senhor. Nós queremos servi-lo, ó Deus, de todo o nosso coração, na prática, agradar ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Que a tua graça seja sobre cada um de nós aqui. E que nós, ó Deus, ouvimos a tua palavra hoje, Senhor. Se em algum ponto, ó Deus, nós precisamos melhorar, ou precisamos mudar, Senhor, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduz. Nós não queremos viver uma vida estagnada, travada. Nós queremos romper adiante, nós queremos seguir em frente, nós queremos fazer a tua vontade. Seja louvado, seja adorado, seja engrandecido, Senhor, em nosso viver. Que a tua bênção nos alcance todos os dias, a tua graça, as tuas misericórdias, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico em louvor ao Senhor. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição, entregue honra e adoração ao Senhor, nosso Deus. agradecendo ao Senhor, meus irmãos, por esse dia, pela oportunidade de cultuarmos a Ele, que Ele continue nos abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor nos alcance sempre e Ele haverá de nos alcançar poderosamente todos os dias.
A graça dele é sobre nós. Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nesta noite por estarmos aqui. Obrigado, ó Deus, podemos cultuar ao Senhor. Recebe a nossa adoração é para Ti, Senhor. O Senhor tem nos capacitado para adorar ao Senhor. Por isso nós podemos adorá-lo. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Abençoa aqui cada família, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos, cura as nossas enfermidades, abre as portas que precisam ser abertas para as nossas vidas, Senhor. Nós caminharemos, prosseguiremos, confiando no Senhor sempre. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, ó Deus, a alegria do Senhor, o Teu perdão nos alcance todos os dias, pois precisamos do Senhor em todo o tempo. Que as Tuas bênçãos, ó Deus, repousem sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam, muito obrigado. É um prazer tê-los conosco. Que o Senhor possa continuar abençoando. As portas estão sempre abertas. É um prazer receber. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.